Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós vamos falar sobre um tema super inovador, que é a medicina regenerativa no tratamento de feridas. E para que a gente consiga falar com mais propriedade sobre esse tema, a gente trouxe um convidado, que é o Dr. Sérgio Tiossi. O Dr. Sérgio, ele é cirurgião vascular e ele é especialista em medicina regenerativa no tratamento de feridas. Bem-vindo, né, Dr. Sérgio? É um prazer enorme ter você aqui na Hartmann hoje com a gente. Obrigado, Camila. O prazer é meu. Espero poder colaborar um pouco com esse brainstorm que vocês sempre fazem aqui, né? Show de bola. Doutor, vamos já direto ao ponto, né? Você tem uma experiência gigantesca no tratamento através da medicina regenerativa. Então, eu queria que o senhor contasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo a gente o que é a medicina regenerativa e como ela se aplica no tratamento das feridas. Legal. Antes disso, eu só queria pontuar uma coisa que eu tenho conflito de interesse. O meu conflito de interesse é tratar esses pacientes sofredores por feridas. Eu faço isso há 25 anos. Desde que eu terminei a residência em 2002, de fevereiro de 2002, eu trato pacientes com feridas semanalmente, às vezes diariamente. E esses são pacientes sofredores e que muitas vezes a gente não acha pessoas dedicadas à causa. Então a gente precisa convocar as pessoas, a gente convoca a todos vocês que nos ajudem a tratar essa legião de pessoas portadoras de feridas. Tratar a pessoa, né? E não somente a ferida, né? Isso, eu gosto sempre de falar que a gente tem que tratar o seu João da ferida e não a ferida do seu João. Então a gente tem que mudar um pouco esse pensamento. A ferida é a última a ser olhada. A gente olha para o paciente, olha para a região do corpo que está afetada, para aquela região, depois a gente trata localmente, né? Bom, então voltando à pergunta, você estava falando da medicina regenerativa. Isso. O que é essa medicina regenerativa e qual que é o impacto dela aí no tratamento de feridas? Como utilizar ela no tratamento de feridas? A medicina regenerativa ela é uma mudança de paradigma no tratamento desses pacientes portadores de lesões. Mudança de paradigma é essa em que a gente está tentando estimular a célula, o tecido e o órgão para que ele responda de uma forma diferente. Para que ele responda regenerando o tecido e não cicatrizando o tecido. O que é isso? Quando eu cicatrizo um tecido, eu tenho uma fibrose muito intensa e eu não tenho um tecido tão parecido quanto aquele tecido nativo. Quando eu proporciono uma regeneração tecidual, eu tenho um tecido de melhor qualidade, um tecido muito próximo àquele tecido nativo, que ele aguenta mais, vamos dizer assim, desaforos, ele aguenta mais torções, mais trações, mais estiramentos, ele é mais resistente. Se você for comparar um tecido regenerado com um cicatrizado, o regenerado, a pele é mais fibroelástica, você consegue pinçar melhor ele. A pele não perdeu tanto as características como aquele cicatrizado por segunda intenção. Então essa mudança de paradigma é muito importante. Quando o senhor falou, né, da questão aí de tratar tantos anos pessoas, né, a gente remete muito que o que a gente vê hoje nos ambulatórios, nos hospitais, são realmente pessoas que estão com as feridas há muito tempo, 10 anos de ferida, 30 anos de ferida e não cicatrizam, né? O que o senhor considera hoje o principal desafio aí nessas feridas crônicas e o porquê que a medicina regenerativa ela vai muito ao encontro tanto na ferida crônica e a ferida de difícil cicatrização? Eu acho que o desafio começa logo quando a gente atende o paciente, como a gente estava falando anteriormente. Você esquecer da ferida no primeiro momento e tratar esse paciente que ele tem várias patologias. Ele, às vezes, é um cardiopata, um pneumopata, tem uma doença nutricional ou uma doença metabólica, uma doença vascular. Ele está desnutrido, está sarcopênico, ele é idoso, está com as resistências lá embaixo, ele já chega inflamadão para você. Ele chega com um processo inflamatório crônico, com aquela inflamação crônica de baixo grau. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é apagar esse incêndio. Então vamos diminuir esse processo inflamatório, tratando as doenças de base que perpetuam a ferida ou que levaram ao desenvolvimento dessa ferida. Do ponto de vista vascular, as lesões de membro inferior, 90% delas são de origem vascular. Só que elas começam
como a ponta do iceberg. Elas começam com uma lesão pequena, mas o desarranjo corpóreo e regional é tão importante, ou seja, a parte metabólica, a parte cardiopulmonar, a parte nutricional está tão ruim que leva a um problema regional, um problema vascular, que leva a um problema visual na pele. Então, quando a gente vê uma ferida, é a ponta do iceberg. Por isso que a gente tem que tratar esse paciente. E essa mudança de postura, a gente tem que ter junto a toda a equipe. Primeiro que ninguém trata ninguém sozinho. Então, a gente tem que ter equipes multidisciplinares e interdisciplinares. Quando eu aprendi a falar sobre equipe multi, eu via que as equipes multis, elas não se conversavam. Então, assim, passa no vascular, passa no endócrino, passa no cardiologista, passa na estomaterapia e ninguém se conversa. Todo mundo lendo um papel de evolução ou lendo o computador, conversando com o paciente, mas as equipes não se conversavam. Então, a gente tem que ter uma interdisciplinariedade. O tratamento tem que se integrar também, né? Pensando no outro. Se ele não for integrado, eu acho que a gente tem grande chance de perpetuar essa ferida por mais um ano ou uma década, como esse paciente já chega pra gente. Ele já chega bem destruído, vamos dizer assim. Ele já chega bem depauperado, bem judiado. Então, e a gente sabe que vocês como enfermeiras, você é enfermeira, sabe muito bem disso, que a enfermeira acolhe muito bem os pacientes, mais às vezes do que o médico. Então, porque elas aprenderam a fazer isso mais às vezes do que o médico. O médico aprendeu mais a tratar a doença, depois foi aprender a tratar o paciente. Hoje a gente vive essa dita medicina integrativa, que o que é isso? Nada mais é do que você tratar o paciente. Então, isso quer dizer medicina integrativa. Mas quando você dá um nome diferente, as pessoas às vezes se interessam um pouco mais. Exatamente, verdade. E pensando aí na medicina regenerativa, quais seriam esses tratamentos, esses usos, né, de biológicos nesse tratamento de feridas e como que o uso dos biológicos se diferenciam do tratamento de feridas convencional, por exemplo, das coberturas, das tecnologias? São métodos diferentes. Hoje as técnicas regenerativas se dividem em técnicas físicas e técnicas biológicas. Dentre as técnicas físicas, uma que a gente usa há muito tempo, há mais de 20 anos, eu me lembro que eu comecei a usar terapia por pressão negativa em 2005. Tem serviço hoje que não usa, ainda, em 2025. Então, a terapia física, que a gente vai proporcionar uma modificação física daquele microambiente, estimulando a parte biológica daquele microambiente. A gente tem a hiperbárica, que se usa com grande frequência também, uma terapia física. Temos outras terapias físicas, eletroestimulação, laser de alta ou de baixa potência, o plasma físico. Hoje nós temos a ozonioterapia, a gente tem várias técnicas que estimulam a regeneração tecidual. E as biológicas, que podem ser celulares ou acelulares. Exemplo de acelular, uma matriz dérmica ou uma matriz extracelular, onde você tirou toda a celularidade, deixou um arcabouço de colágeno com proteínas que compõem aquela matriz extracelular, com glicosaminoglicanos, algumas proteínas de adesão, e que você vai permitir vai facilitar a migração celular. Então vamos lembrar que as matrizes, elas são muito interessantes, por quê? Porque o diabético, que muitas lesões ocorrem nos diabéticos, eles têm uma deficiência na produção da matriz extracelular. Isso já tem muitos trabalhos mostrando. Ele não consegue produzir, e a matriz produzida, ela é defeituosa. E ele não consegue, muitas vezes, maturar. Então, veja, ele não consegue agir na maioria das fases da inflamação. Em 3 das 4 inflamações, das 4 fases, a fase inflamatória está disfuncional, a fase proliferativa está disfuncional e a fase regenerativa está disfuncional. Então, essas matrizes elas vão ajudar a modular esse meio. E temos as matrizes, as técnicas biológicas, as técnicas regenerativas biológicas, onde a gente vai usar células do próprio organismo,
que a gente vai colher célula de gordura, derivados de células de gordura, derivados de medula óssea, derivados de sangue periférico, derivados de pele subcutâneo, para estimular esse processo de regeneração tecidual. Então, se você for ver, a gente já está há 20 anos aí fazendo terapia regenerativa, né? Que a gente começou com a terapia por pressão negativa. Então, agora a gente está adquirindo mais experiência cada vez e associando tecnologias e técnicas. Tudo é adjuvância. Então, às vezes eu ficava bem incomodado de tentar selecionar um paciente, poxa, vamos usar só uma tecnologia ou só uma técnica. E não dá para fazer isso na maioria das vezes, porque esse paciente precisa de adjuvância. Esse paciente ele precisa de um estímulo celular. Imagina aquele carro que quebrou o motor de arranque. E o carro não liga, ou o carro não anda. Você troca o motor de arranque. É o biológico, celular. Aí eu preciso de um estímulo contínuo para esse carro continuar andando. Eu posso usar uma terapia física, ou uma terapia biológica acelular. E eu preciso proteger esse microambiente, quebrar esse biofilme e eu preciso que exista uma troca de gases para que aquilo ali não fique acumulando esses exudatos, esses detritos, aí entram as coberturas. Então veja, a gente precisa de adjuvância. Então por isso que é difícil com uma técnica ou com uma tecnologia só, a gente cicatrizar a ferida de um paciente que está lá há anos ou há décadas. Eu acho que isso que o senhor falou é extremamente importante, doutor Sérgio, porque muitas vezes a gente vê, principalmente quando a gente lança um produto novo no mercado, né, que as pessoas realmente acham que aquele produto ele vai ser milagroso e que vai cicatrizar a ferida. E não é isso que acontece, né? Essa avaliação que a gente precisa fazer, né, do paciente, às vezes do melhor tratamento vai fazer a diferença. E aí, o que eu queria perguntar para o senhor? Quando eu utilizo algum tipo de biológico, seja celular, né, ou outro tipo, o senhor considera a utilização de coberturas com tecnologia para cobrir? Como que funciona basicamente uma técnica mesmo de um biológico, só para as pessoas entenderem? Então vamos lembrar que quando a gente faz um curativo, o curativo é um ato de cuidar da ferida e esse ato consiste em aplicar uma substância, colocar uma cobertura e usar uma terapia compressiva, por exemplo. Então isso é um ato de fazer um curativo completo. E a gente tem materiais com novas tecnologias. Obviamente que o melhor dos mundos é eu poder escolher o que eu gostaria de usar naquela situação. Mas às vezes as instituições não nos permitem. A gente tem que ir para a guerra com as armas que a gente tem. Às vezes a gente tem um cavalo e uma espada. Às vezes a gente tem um drone. Então a gente tem que usar as nossas tecnologias. Obviamente que hoje as tecnologias elas estão muito mais acessíveis a gente. Então a gente tem que usar uma cobertura de boa qualidade. Eu brinco, eu falo que é uma cobertura inteligente. Aquela cobertura que ela vai me ajudar a quebrar o biofilme, ela vai me ajudar no debridamento autolítico, ela vai me ajudar a transferir o excesso de líquido para o curativo secundário, que vai ser trocado diariamente, e você não precisa trocar aquela cobertura, ela vai proteger a lesão, ela vai estimular o epitélio. Ou que ela retenha dentro dela. Ou que ela retenha dentro dela com o objetivo de reter para melhorar aquele microambiente. No caso, uma lesão muito seca, ela quer reter. Então, obviamente que cada cobertura a gente vai usar de acordo com a necessidade, mantendo aquele equilíbrio de umidade, mantendo uma boa vitalidade tecidual, mas sem dúvida, a gente tem que usar as tecnologias. Então, quando você mostra uma cobertura para alguém, como você falou, não é que isso aqui vai substituir XYZ. Isso é uma adjuvância. Então, a gente precisa de adjuvância para a gente melhorar o resultado. Doutor, o senhor comentou em relação às coberturas que às vezes a gente precisa fazer um desbridamento autolítico, às vezes a gente precisa entender, né, ali por exemplo, num timers, né, qual que é o tipo de tecido que a gente tem, o que a gente precisa fazer com aquela ferida. Então, eu queria que o senhor comentasse um pouco quais são os critérios específicos para indicar a terapia com uso de biológico. Então, a gente não vai usar uma terapia regenerativa para todos os pacientes. Nós vamos usar em torno de 10 a 20% dos pacientes são pacientes candidatos às técnicas e terapias regenerativas.
principalmente aqueles pacientes com feridas complexas. O paciente com uma ferida simples, ele vai cicatrizar com cuidados clínicos, cuidados locais, coberturas adequadas. Ponto. Ou produtos adequados. Agora, os pacientes, em torno de 20%, 10 a 20% desses pacientes, eles têm uma grande perda de tegumento, ou uma grande área de isquemia tecidual, ou o membro está em risco, ou ele está depauperando por conta de uma infecção crônica de baixo grau. Sabe, aquela deiscência cirúrgica, aquele trauma, ou aquela úlcera por pressão, que está com infecção crônica de baixo grau, aquela infecção que ela não dá febre, calafrio, mal-estar, mas ela consome, ela dá anemia crônica, ela piora o microambiente, de vez em quando dá uma bacteremia maior, infecta, quando infecta o paciente vai para o hospital. Esses são os candidatos às técnicas regenerativas. E lembrar que muitos deles têm doenças metabólicas que pioram esse processo de cicatrização e regeneração. Alguns deles têm doença vascular associada. Então eu brinco que do ponto de vista vascular, esse é o paciente vascular. Por isso que o cirurgião vascular ele tem que estar habilitado e habituado, as enfermeiras vasculares, quem está habituado a atender esses pacientes tem que ter formação vascular. Para que trate de uma forma adequada esse paciente, para que trate o membro de uma forma adequada, para que trate a ferida de uma forma adequada. Então, aí eu tenho um candidato para terapia regenerativa. Mas antes disso, eu tenho que preparar o solo. Isso aí é uma coisa que eu aprendi com os ortopedistas que fazem regenerativa para artrose. Você tem que preparar o solo como um agricultor ara o solo, aduba o solo e põe uma semente de boa qualidade. Então a nossa semente de boa qualidade é o biológico, mas a gente tem que preparar o solo antes, porque não adianta você usar um biológico que ele está disfuncional num leito disfuncional. Então eu tenho que melhorar o leito, eu tenho que melhorar a parte clínica do doente para quando eu coletar essas células serem um grão de boa qualidade para eu plantar na minha roça, vamos dizer assim. Falar roça que eu sou do interior, tá? Não, tá ótimo. E agora, o senhor comentando isso, me veio muito ao encontro de um caso que, inclusive, a gente conduziu com o Dr. Lucas, que é o seu parceiro, né? E é muito interessante que a gente fez toda a questão ali de limpeza, desbridamento autolítico, porque com a cobertura que a gente tem, que é o Zetuvit, o senhor também conheceu o Zetuvit, né? E aí ele chegou num momento em que, por vezes, nós, né, que não sou conhecedora a fundo da medicina regenerativa e tal, chegou num ponto, ele falou assim, aí eu cheguei aqui, eu troquei a conduta. Eu pensei, bom, mas depois que limpou tudo, né, ele ia continuar, ele ia cicatrizar. Mas é isso, é essa diferença, né, de regeneração e cicatrização. Exato. E aí depois ele considerou uma matriz dérmica. Então, é para justamente dar mais qualidade para aquela regeneração de tecido, né? Perfeito, ele melhorou o leito da ferida. Exato, exatamente isso. Entendeu, né? Então é isso que a gente está dizendo. Então veja, não é você colocar uma regenerativa. E não quer dizer que porque você estava usando uma cobertura de boa qualidade que você não pode parar com aquela cobertura. Exato, exatamente. Esse time pra gente pegar, isso é o tempo que nos dá, né? E é o timers que nos ajuda a ver o time adequado, né? Então, o Lucas gosta muito de falar em timers. O Lucas adora falar em timers e eu acho que vem em bom momento, que a gente tem que preparar o leito, tirar todo aquele tecido desvitalizado, tem que ter um tecido de boa qualidade, não pode ter infecção, a umidade tem que estar bem equilibradinha e a borda não pode estar invertida. Se você tiver aquela epibolia, esquece, não vai cicatrizar. Quantas lesões a gente não pega que, lembrando, a cicatrização ela vem da profundidade para a superfície, da periferia para o centro. Quantas lesões que você chega ao nível da pele e não tem migração epitelial? Por quê? Porque o motor de arranque, ele deu uma falhada em algum momento. Ele foi bom para superficializar a ferida, mas ele não foi bom para fazer a migração celular. Aí a gente identificou isso e agiu. E aí a gente usa as tecnologias que a gente tem. E as coberturas vão muito bem. Tipo, o Zetuvit é uma terapia, vamos dizer assim,
que a gente poderia chamar uma terapia multicamada localizada. São várias camadas, tem vários efeitos locais, debridamento autolítico, quebra de biofilme, mantém a umidade, transfere o exudato para o curativo secundário, ajuda a manter uma borda saudável. Quando você tira ele, você não leva aquele tecido neogranulado, vamos dizer assim, neoformado, porque ele não é... Por causa do silicone, por conta do silicone, que é traumático, ele não leva embora o epitélio. Então a gente tem que pensar em tudo isso aí. Então isso que o Lucas fez é uma coisa que eu também faço bastante. Legal. E é isso, tudo é adjuvância. Doutor, se você fosse compartilhar um caso assim teu, que você pensa assim, nossa, esse caso é o caso da minha vida, compartilha aí com a gente. Olha, eu tenho vários, mas eu tenho um caso bem emblemático de uma senhora de 81 anos, 88 anos, que ela ficou 71 anos com ferida. Pasmem, 71 anos com a ferida. Não, mas ela é criança. Ela era adolescente, trabalhava na zona rural, e ela era cortadora de cana, ela teve um trauma na perna e ela tinha muitas varizes. Essas varizes, por conta dessa insuficiência venosa crônica, essa ferida nunca mais cicatrizou, cronificou, e ela chegou até mim, ela já tinha uma disfunção de bomba de panturrilha, então ela já tinha um tornozelo congelado por conta de úlceras 360, com surtos de infecção crônica, linfangites e uma fibrose muito importante, e ela apresentava uma osteomielite tibial. Então, por contiguidade, a infecção infectou a tíbia e era uma lesão que não tinha mais solução. Então, eu recebi essa paciente assim, olha, tô te mandando uma úlcera que não cicatriza. Falei, legal. É uma paciente que tem alguma encrenca clínica, alguma encrenca regional e alguma encrenca local. Então, vamos lá. Clinicamente, a parte clínica dela até que estava razoável. Ela era hipertensa diabética, estava razoavelmente controlado, melhoramos esse controle. Só que ela tinha varizes em grande quantidade. Ela apresentava uma insuficiência de safena, com varizes tronculares que drenavam essas veias todas para o leito da úlcera. Então, começamos com uma terapia compressiva, debridamento do leito, então usando a nossa ferramenta Timers para que a gente possa melhorar o tecido, a infecção, a umidade, a borda. Lembrando que hoje a gente pensa no Timers, mas na época eu não pensava no Timers, eu sabia o time, né? Então chegou aí e parou. Hoje a gente já pensaria numa técnica regenerativa para ela. E socialmente eu sempre me preocupei com isso, a gente sempre conseguiu identificar no S, né, como que essa família é em casa. Ele tem um cuidador, tem uma família boa, tem uma higiene pessoal boa, uma higiene domiciliar boa, ela apresentava isso. Então, fizemos uma terapia compressiva, melhoramos o leito, tratei as safenas com espuma, porque ela tinha 88 anos, uma paciente dessa não ia para o centro cirúrgico por conta do risco, tratados os troncos venosos, a úlcera já diminuiu muito com a terapia compressiva e com o tratamento com espuma dessa lesão. Depois esse paciente eu entrei com uma oxigenoterapia hiperbárica e com antibiótico terapia a longo prazo para melhorar a osteomielite. Então eu encarei como uma osteomielite refratária, fez 60 sessões de hiperbárica, antibiótico por 3 meses, controlando quinzenalmente a parte clínica, a parte metabólica e a parte renal, porque muitas vezes esses antibióticos podem dar lesão renal. Foi impressionante, Camila. A ferida ficou assim, olha, ela devia ter uns 6 centímetros de diâmetro, no maior diâmetro, e ela quase não exudava mais, e ela não apresentava dor. E ela estava muito satisfeita. Por quê? Porque ela trocava o curativo 3 vezes por dia. No final do tratamento, ela trocava o curativo a cada 5 dias, usando uma cobertura de boa qualidade. E olha que na época, eu acho que nós só não cicatrizamos, aliás, nós só não regeneramos essa ferida, obviamente que tinha uma osteomielite, a gente ia regenerar e depois ia recidivar, mas a gente só não regenerou temporariamente porque não existiam essas técnicas regenerativas. Essas técnicas estão no mercado brasileiro aqui para tratamento de feridas há mais ou menos 5 anos, as biológicas.
pensando no portfólio de tratamento de feridas, é um bebê, né? É um bebê, ela é muito recente. Mas então, quando você falou, qual foi o paciente que você tratou emblemático da sua vida? Essa foi muito emblemática. Imagina, você vendo sua mãe com uma ferida a vida inteira. Desde que você nasceu até quando ela morreu. E eu conversei depois com o filho, depois que ela faleceu com a ferida aberta, mas a qualidade de vida era outra. Então a morbidade e a qualidade de vida era muito diferente do que quando ela chegou. E te digo mais, eu acho que a gente conseguiu prolongar até um pouquinho mais, ela viveu até os 91 anos. Nossa, olha só. Será que ela não teria morrido antes? Talvez uma sepse até, né? Porque ela tinha infecção, a chamelite. Exatamente. E vamos lembrar que a dor crônica leva muito distúrbio. Né? Além de o paciente se empanturrar de medicação, ele faz ilho, às vezes faz fecaloma, tem diarreia, ele não sai da cama, toma muito analgésico, dá muita sonolência, fica cansado o tempo todo, não tem musculatura. Se você toma analgésico o dia inteiro e o tempo todo, o músculo não responde. Né? O músculo não vai responder, porque fica com aquela flacidez muscular. Então esse caso foi o mais emblemático. Ai, que legal, doutor. Esse caso foi... Quando a gente percebe, assim, que o tratamento realmente muda a vida das pessoas, eu acho que dá cada vez mais vontade, né? E motivação para fazer a diferença em vários outros pacientes. Claro. E só até pra gente finalizar, que infelizmente a gente não tem tanto tempo para conversar mais, mas eu queria que o senhor só comentasse se... Na sua percepção, você acha que as equipes, né, os profissionais, eles estão preparados realmente para essas mudanças, para essas inovações, que as pessoas elas têm buscado essa mais informação? Ou você acha que as pessoas elas ainda são meio... tem um pouquinho de dificuldade de aceitação a novas tecnologias como os biológicos, por exemplo? É difícil você mudar a forma de trabalhar das pessoas, ainda mais... Quando você aprendeu aquilo na faculdade, fez aquilo durante muitos anos na residência, aprimorou aquele seu conhecimento na residência ou no dia a dia do trabalho, trabalhando no consultório ou nos hospitais. Não é fácil mudar a mentalidade. A gente, às vezes, é preconceituoso com as coisas. A gente tem esse preconceito e você fala, isso não tem o que fazer. Ou, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Mas eu tô vendo que a geração mais jovem, e eu já não sou tão jovem assim, então, a geração mais jovem, eles aceitam mais as mudanças mais rápidas de postura, de conduta. Eu vejo que os mais jovens têm mais facilidade, os mais experientes, os mais antigos, talvez não tenham tanta experiência. Mas eu vejo que a medicina regenerativa está fazendo as pessoas a se incomodar com o que eles estavam fazendo antes. Os profissionais, médicos, enfermeiros, os médicos clínicos, cirurgiões, eles estão começando a ter essa percepção. Será que o bonde não está passando e eu vou ficar para trás? Porque isso foi uma coisa que aconteceu comigo no começo da minha vida prática. Teve algumas situações que eu não achava que isso ia dar certo. Por exemplo, a endovascular. E eu não fui atrás da endovascular. Depois, com o decorrer dos anos, eu tive que correr atrás e ir atrás dessa minha deficiência, desse meu preconceito de que aquilo não ia dar certo. E hoje é o que a gente faz. Então, esse preconceito existe muito ainda. Por isso que eu acho que... Mas está virando a chavinha. E eu acho que iniciativas como a do senhor e do Dr. Lucas, por exemplo, né, que vocês têm o InovaCura, e eu acho que a gente pode, para finalizar, fazer um convite, né, para as pessoas, fazer um marketing aí do InovaCura também com vocês, que são nossos parceiros, né? É uma iniciativa muito boa para as pessoas buscarem, né, conhecimento, buscarem cada vez mais estarem atualizados e andarem junto com a carruagem andando, né? E não ficar parado. Perfeito. O InovaCura, ele é um projeto, ele não é um curso, ele é um projeto de educação médica e continuada. Educação médica, quando a gente fala educação médica, para médicos, enfermeiros e paramédicos. Então nós temos fisioterapeutas, né? A gente pode ter também biomédicos, são
profissionais que gostam da causa. Eu acho que quem gosta da causa, obviamente que tudo tem sua área de atuação, né? Mas a gente não quer que ninguém atropele ninguém, para não termos problemas jurídicos. Mas ele é um projeto que tenta mostrar para a gente o paciente, a gente mostrar que a gente precisa voltar com esse negócio de tratar as pessoas e não tratar a ferida. E a gente vai conseguir mostrar isso, a gente tem mostrado, temos 24 aulas online já gravadas, vamos ter o primeiro curso agora dia 24 de maio de 2025, que vai ser prático, e a Hartmann vai participar conosco com os materiais de alta tecnologia, em que a gente está mostrando que, veja, se você não teve oportunidade de aprender, não tem problema. A gente pode lhe ensinar. A gente pode lhe ajudar. E eu não tenho vergonha nenhuma de aprender com os mais jovens ou de aprender com os mais velhos. Eu acho que a vida é assim, é uma troca de experiência. Então, o Inovacura entra aí. Saber o que nós temos de novo. Porque inovação não é só uma coisa que é nova, que é um lançamento. Inovação é você fazer a mesma coisa que você fazia, mas de uma forma diferente. Então, isso vai fazer diferença na sua vida profissional. Então, uma dica, um conceito, um algoritmo, uma ajuda, uma visão multidisciplinar vai fazer a gente pensar direito. E a gente tem que pensar coletivamente. Quando a gente começa a pensar no coletivo, a gente começa a ter essa interdisciplinariedade, a gente consegue evoluir. E, gente, tem lugar e espaço para todo mundo, independente da área. Às vezes as pessoas me perguntam, poxa, mas você está ensinando outros profissionais? Sim, eu estou ensinando e estou tentando ensinar e estou aprendendo com eles também. Porque a gente precisa fazer uma força-tarefa para tratar esses pacientes. Esses pacientes eu vejo como uma doença ou algumas doenças, é o paciente negligenciado. Existem as doenças negligenciadas, eu vejo que são pacientes negligenciados pelo sistema, pelos profissionais e muitas vezes pelas famílias. Então é uma outra perspectiva que a gente está dando para os profissionais e para esses pacientes. E vamos lembrar que o nosso objetivo é sempre o paciente, senão não teria nem motivo da gente estar aqui. Exatamente. Doutor, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, foi um bate-papo muito legal. Eu espero que esse episódio realmente ele sirva como uma sementinha aí, né, na cabeça das pessoas para buscar cada vez mais conhecimento, buscar mais conceitos sobre a medicina regenerativa, sobre tudo onde a gente pode chegar para trazer o benefício para o nosso paciente, tá? Muito obrigada pela participação. Obrigado você, Camila, obrigado a Hartmann pelo convite e adorei o local de vocês e a receptividade. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio, né, do nosso Undicast. A Hartmann apoia, cuida e protege.